meus queridos amigos, professor Márcio Peixoto, novamente com vocês, direto ao ponto, falando sobre a ação penal pública condicionada. Vimos em outro bloco que a ação penal pública ela pode ser classificada como incondicionada, em que é aquela que não tem jeito, não tem história, o promotor ele é obrigado a fazer aquela persecução penal por meio de uma denúncia, por exemplo. É algo realmente muito grave. Entendeu-se por uma questão de política criminal que alguns crimes deveriam ter uma reprimenda muito mais efetiva em relação a outros. Eu posso pensar aqui na extorsão, no estupro, no roubo, no homicídio, que são crimes em que não tem o que fazer, não tem história, não tem caô, o promotor é obrigado a proceder. Entretanto, nós temos alguns crimes que também são graves, mas que também, por uma política do legislador, à época da feitura do nosso Código Processual Penal, entendeu-se que deveríamos ter um pedido, autorização para que essa persecução, essa perseguição se iniciasse. E aí nós temos a ação penal pública condicionada, também é grave, mas ela pode ser condicionada a uma representação. Representação essa, mais uma vez, que é um pedido de autorização da vítima ou de quem represente a vítima para iniciar a persecução penal. Vamos imaginar, por exemplo, um crime de estelionato. Mas uma coisa tem que ficar clara na cabeça de vocês. Essa ação penal pública condicionada, ela também é titularizada pelo próprio Ministério Público, ok? A ele cabe e é o dono da ação penal pública, mas ele depende também dessa representação da vítima, no caso realmente de representação. E já já vamos ver a questão da requisição. E aí, conforme já dizia antes, vamos imaginar o crime de estelionato. Hoje, 2019 para cá, o estelionato, por exemplo, o crime descrito lá no artigo 171 do Código Penal, e muita gente diz que normalmente as vítimas desse crime de estelionato acabam, de certa forma, não gosto muito de falar dessa forma, mas policiais costumam abordar dessa forma. Não, ele caiu no golpe por ter olho grande. O sujeito ele cresce o olho naquela situação, acaba tomando a invertida do estelionatário e muitas vezes ele fica com vergonha de chegar na delegacia e falar: olha, eu fui comprar um carro no valor de 15 mil reais, mas eu sei que o carro valia 50 mil, mas foi uma situação ali que na minha cabeça dava para fazer acontecer, enfim. E aí fez um depósito no Pix e juntou o dono do carro, juntou com o vendedor, colocou um terceiro, marcou no cartório, mas antes que colocou o Pix, o cara some, bloqueia você, te deu uma volta e você fica com cara de quê? Que coisa mais linda! Aquela cara que ninguém gosta de ficar. E aí vai para a delegacia. Chega na delegacia, às vezes tem que escutar piadinha de um, piadinha de policial, e tem gente que prefere não fazer nada. Perdeu. Isso pode acontecer. Mas se você resolver colocar para frente esse registro de ocorrência e posterior inquérito policial, vai ter que assinar a representação. Assinei a representação, tranquilo, mas o promotor precisa da assinatura dessa representação. Normalmente ela é feita em âmbito de delegacia, tá? Normalmente é feito em âmbito de delegacia. Na verdade, essa representação é o que nós chamamos de uma condição de procedibilidade para que possa ser instaurado essa persecução. É um pedido autorizador feito pela vítima e seu representante legal. E essa questão também é interessante pelo seguinte: essa representação ofertada pela vítima pode ser destinada à própria autoridade policial, o Ministério Público e até mesmo ao juiz. Não necessita de um rigor formal, no sentido ali de não tem que ter uma peça específica, pode ser feito até oralmente, não precisa ser apenas escrito, oralmente pode ser. Eu trouxe exemplo aqui do estelionato. Agora é claro que se você observar no artigo 171 do Código Penal, vai perceber que esse mesmo estelionato, quando ele é praticado, tendo como vítima um idoso, vulneráveis, vamos imaginar um inimputável, aquele sujeito que não tem um juízo de censurabilidade perfeito, aquele maluco profissional, que toda família tem um, que não consegue
discernir nada. Estou nem falando do semi-imputável, do inimputável mesmo. Juízo zero. Juízo zero. E contra o patrimônio público, por exemplo, em que venha a reverberar no patrimônio público essa ação penal, ela já deixa de ser condicionada à representação e vira uma ação penal pública incondicionada, tá? Bem tranquilo. Agora, como regra, o prazo é de 6 meses da data do conhecimento da autoria da infração, devendo ali no seu cômputo incluir o dia do início e excluído o dia do vencimento. A lei lá no Juizado Especial Criminal tranquilamente também prevê representação e ela pode ser feita lá em audiência, na audiência preliminar, ok? E se a vítima for menor de 18 anos. Interessante essa questão, porque o direito de representação deve ser exercido, em princípio, pelo representante legal, um pai, uma mãe, ou quem tem ali a tutela desse menor. Em caso de morte, por exemplo, ou declaração de uma ausência da vítima, o direito de representar passa para a pessoa mais importante da sua vida. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Eu tenho certeza que é seu cônjuge. Todo mundo sabe que a pessoa mais importante na vida da gente é o seu marido, é a sua esposa. E na ausência desses dois, eu decorava assim, vamos igual a Igreja Católica, em nome do Pai, em nome do Filho e do irmãozinho. Então você tem o cônjuge, o ascendente, o descendente e os irmãos, tá? Então, essa é a ação penal pública condicionada por representação. E como é que eu vou saber, professor, que o crime A ou o crime B tem essa natureza de representação por ação penal pública por representação? Na verdade, você não vai saber. Vai ter que ir no Código Penal, embaixo do título, embaixo do artigo, em algum ponto perto daquele crime descrito no artigo, vai estar escrito e posicionando você. Já vimos que se o Código Penal, por exemplo, não falar nada, a conclusão que eu chego é que a ação penal pública incondicionada. Agora, por outro lado, quando cair na sua prova a ação penal pública por requisição, aí para tudo. Para tudo. Por quê? Porque a requisição eu vou pensar no ministro da Justiça. Ministro da Justiça? Como assim, professor? Não estou entendendo. Olha só, o ministro da Justiça, ele não é o dono da ação penal. O dono da ação penal vai continuar sendo o Ministério Público. Mas vamos imaginar um crime de injúria contra a figura do presidente, contra ministros de Estado, por exemplo. São situações em que caberia uma ação penal pública por requisição do ministro da Justiça. Alguns crimes praticados no estrangeiro também tem essa possibilidade de requisição do ministro da Justiça. Como funciona isso? É claro que tem ali uma situação sui generis, diferenciada. É um ato de conveniência política, a cargo do ministro da Justiça, autorizando o quê? Persecução criminal nas infrações que a exijam. E embora esse start, embora o início seja dado para o ministro da Justiça, não pertence a ele, mas vai chegar no Ministério Público, na figura do procurador, o nosso PGR, o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público em âmbito nacional. Em princípio, não há prazo para oferecimento, podendo tranquilamente ser apresentada a qualquer tempo, enquanto, evidentemente, não tiver sido prescrito esse determinado crime. E com relação à retratação, prevalece também a ideia de que não é cabível, é um prevalecimento ali majoritário. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu sei que hoje em dia é muito complicado você ficar falando de política, você fala do atual presidente, o Lula, e muita gente gosta, muita gente tem sua crítica, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí, já que é um assunto muito sensível, causa muita briga, vamos brigar, vamos falar de política e vamos entrar em conflito. Vamos pegar aqui a seguinte situação. Eu me recordo que na época do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve um determinado youtuber
que utilizou o seu canal e começou a proferir algumas palavras que o presidente não gostou. Na época ele tinha chamado o presidente de genocida, tinha, dentre outros qualificativos, e o presidente ficou bem chateado e fez um comentário, realmente se mostrando ali bem chateado com a situação. E o que ocorreu na prática? Na prática, o seu filho mais velho foi uma delegacia lá no Rio de Janeiro, iniciou ali uma representação contra o rapaz. Olha, quando eu olhei aquilo, eu fiquei realmente meio assustado. Será que eu aprendi direito o processo penal? E não demorou muito, o advogado do Felipe, do youtuber, simplesmente entrou ali com pedido de arquivamento. E realmente foi dado um arquivamento daquele inquérito, porque a forma que se iniciou o inquérito não foi a forma mais correta. Por quê? O que deveria ser feito na hora? Deveria ter iniciado, o problema foi contra quem? Contra a figura do presidente, e não contra o filho do presidente. Então o presidente deveria, de certa forma, a gente sabe como essas coisas são, informalmente ter conversado com o ministro da Justiça, que por sua vez iria provocar o procurador-geral da República. E a competência é competência federal. Agora, é claro, se eu sou delegado de polícia e recebo o filho de um presidente da República, é óbvio que eu vou iniciar ali um registro de ocorrência. Mas assim que ele sair da delegacia, eu vou remeter remeto o seu procedimento à Delegacia de Polícia Federal, tendo em vista a atribuição constitucional. Para que eu vou ficar segurando um procedimento administrativo que não me diz respeito? Não tem muito sentido. Agora, interessante notar aqui é o seguinte: a provocação, o início, é pelo ministro da Justiça, que provoca o Procurador-Geral da República, que o que importa saber é que é membro do Ministério Público, que por sua vez vai dar início à ação penal. Então a requisição tem essa característica. Me recordo também do primeiro ano do governo Lula, em que um jornalista americano, de um jornal, salvo engano, Washington Post, e disse que o presidente, na verdade, no seu primeiro mandato, só fazia reunião movido a cachaça. E o presidente Lula ficou muito chateado com essa afirmação e colocou na primeira página do jornal americano. E detalhe, o jornalista americano estava no Brasil. E ele fez o movimento certo. Ele falou com o seu ministro da Justiça, que por sua vez iria iniciar essa persecução penal pelo PGR da época, o Procurador-Geral da República à época, membro do Ministério Público, mas ele foi aconselhado ali a abortar a operação, porque ficaria muito chato prender um jornalista americano, tendo vários problemas na época o Brasil, e eles entenderam que era mais interessante não iniciar. Conclusão aqui: caiu na prova a requisição, eu vou lembrar do presidente da República, da figura do presidente ou da figura de um chefe de Estado, ou em determinados crimes praticados no exterior, em que tem ali o brasileiro envolvido. E aí eu pensaria tranquilamente nessa questão da requisição. Então não esqueçam, também é muito grave a ação penal pública condicionada, mas que tem essas duas divisões, por representação e por requisição. Ok? Meus amigos, um grande abraço. Se você gostou, curta o nosso canal, inscreva-se, dá aquela clicada, e até isso nos ajuda a ter um termômetro para saber se vocês estão gostando mesmo do canal. E mais uma vez aqui agradecer o grande Fernando. Um dia vocês vão conhecer o Fernando, vamos chegar aqui a 100 mil inscritos e vocês vão conhecer o Fernandão, que é o principal responsável pelo nosso canal. Um grande abraço e até a próxima aula do mal.